Passado, o pastor Nelson falou sobre o orgulho, apresentando como contraponto, como o oposto da humildade. E hoje nós iremos falar sobre humildade em si. O que é a humildade? Iremos refletir um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós iremos ler o verso 1, 2 e 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos de humildade, quando nós falamos sobre uma pessoa humilde, quais são as características que vêm em sua mente? Você fala, essa pessoa é humilde. O que vem na sua mente? Gostaria de ouvir a igreja. O que é uma pessoa humilde? Como? Pensa sempre num pobrezinho. Vamos lá. O que é ser humilde? Sim, né? Ser bom. Ser bom. Simples. Sem orgulho. Considerar os outros superiores a nós. Muitas vezes a gente relaciona a ideia de humildade de uma pessoa simples com uma pessoa modesta, uma pessoa discreta, uma pessoa simples, uma pessoa pobrezinha. Nessa compreensão, a gente há de conver que há uma admiração comum para com essa humildade. Não precisa ser cristão para admirar esse tipo de humildade, e também não precisa ser cristão para ser uma pessoa humilde destes moldes, modesto, discreto, simples ou até pobrezinho. Mas o fato é que quando Jesus fala neste texto sobre humildade, ele traz um conceito muito mais profundo do que este que muitas vezes nos salta à mente quando falamos de humildade. Quando Jesus vira para os seus discípulos desse sermão do monte e diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, ele usa a palavra que no grego é pitochos. Pitochos é alguém que é pobre, alguém que é mendigo, alguém que é totalmente dependente. Quando Jesus fala humildes, ele está falando tochos. Quando alguém lá naquela época viu um mendigo na rua, ele usava essa palavra. Essa pessoa é tochos, mendigo, é totalmente dependente da sociedade. E quando a gente olha nessa perspectiva de total dependência, aí a gente vê que não é todo mundo que admira isso. E que não é todo mundo que é humilde como imaginaríamos que talvez nós mesmos somos. Imaginamos que talvez mesmo nós seríamos. E isso acontece porque, na verdade, o ser humano tem uma certa repulsa com essa ideia de dependência. Desde o início da história, parece que o homem busca a sua independência. Quando a gente vai lá para o jardim do Éden, qual foi a tentação que Adão e Eva cederam? Foi a tentação de tentar ser independentes. O que a serpente disse para eles? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Como Deus. Ou seja, vocês serão os próprios deuses. Vocês serão os donos das leis de vocês. Vocês serão autônomos. O ser humano, desde a sua origem, clama por essa independência, por essa autonomia. Quando nós olhamos para a nossa época, parece que a gente ainda ouve os ecos do filósofo ou aforista chamado Nietzsche,
que diz que o ideal do homem é ser um Ubermensch, ou então um super-homem. Aqui contrapondo a ideia do super-homem hollywoodiano, que tem a capa que voa. A ideia dele, quando ele diz que o ideal do homem é ser um super-homem, é ele ser senhor de si mesmo. Lembrando que Nietzsche foi o aforista, ou o filósofo, que disse que Deus está morto. E hoje a nossa sociedade clama, busca por essa autonomia, por ser senhor de si mesmo, de fazer apenas aquilo que lhe dá prazer. A gente tem uma prova dessa realidade em nossa sociedade quando nós olhamos para a produção de livros e palestras de maneira exorbitante de autoajuda, onde a grande bandeira, a grande temática é: você é potente o suficiente para fazer o sucesso que você precisa e você quer. Você é autossuficiente. Eu reconheço um aspecto positivo da autoajuda, do desenvolver os dons, do desenvolver os talentos que Deus te deu. Mas o grande problema de alguns que defendem essa vertente é anular, cancelar, ignorar a ajuda que vem do alto. Eu reconheço que nós precisamos sim desenvolver os dons que Deus nos deu. E isso talvez a autoajuda possa até nos ajudar. Mas cancelar, ignorar que esses dons, que tudo aquilo que nós temos veio de Deus, é uma consequência, um resultado dessa ajuda que veio do alto, aí é um pouco complicado. Ou seja, quando nós olhamos para a história do homem, nós vemos que ela, do começo até hoje, ela se contrapõe a este conceito que Jesus estava apresentando aos seus discípulos. Do Éden até hoje, o homem diz: bem-aventurado os Ubermenches, os super-homens, os autoconfiantes, os independentes, enquanto Jesus está dizendo: bem-aventurados os totalmente dependentes, bem-aventurados os humildes. E aqui a gente começa a ver que este conceito de Jesus, essa ideia que Jesus apresenta, começa a soar para o mundo como loucura. Aí a gente começa a suspeitar que a gente está indo para um caminho certo. Porque segundo a palavra de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então a gente fala: bom, a gente está indo para um caminho certo. Mas quando a gente está muito conforme ao espírito da época, a maré, a corrente, a gente precisa começar a suspeitar, porque nós somos chamados para ser sal da terra, fazer diferença. E aqui, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo de uma forma mais apropriada sobre a humildade. Então vamos ver o que Jesus está querendo dizer. Bem-aventurados os humildes de espírito. Em primeiro lugar, essa humildade aqui que Jesus está apresentando, ele não está fazendo um elogio à pobreza natural. Okay? Jesus não está falando bem-aventurados que são pobres materialmente. A gente pode fazer essa afirmação por 3 motivos. Primeiro, quando a gente lê todo o texto, analisa todo o contexto e vê o seu correspondente lá em Lucas 6, que também tem lá o Sermão do Monte, a gente consegue ver que Jesus não está falando de pobres materialmente. Quando a gente olha para este texto, para este versículo específico, a gente vê que Jesus adiciona a expressão de espírito. Jesus está falando: bem-aventurados os pobres, mas os pobres de espírito. Em terceiro lugar, Jesus não está fazendo um elogio à pobreza material aqui, porque em muitos casos, a pobreza material, em alguns casos, tá? Não em todos, mas em alguns casos, a pobreza material é consequência da preguiça. E a preguiça é pecado. Ou seja, se a preguiça é pecado, e muitas vezes a pobreza é consequência da preguiça, Jesus não poderia elogiar a pobreza material por ela ser uma consequência da preguiça. Jesus não está falando aqui do humilde no sentido de tímido, de covarde, de uma atitude discreta ou de uma falsa modéstia. Jesus não está falando disso. Ele não está falando bem-aventurados tímidos. Jesus não está falando bem-aventurados covardes. Jesus não está falando bem-aventurados aqueles que têm uma atitude discreta ou modesta. Porque essas são atitudes que nós podemos aprender no nosso contexto familiar ou desenvolver no nosso próprio viver. Por exemplo, você pode se tornar uma pessoa tímida na sua relação com seus pais, na sua relação social.
quando na sua infância, quando na sua origem, as pessoas, tudo que você fala, as pessoas vão te repreendendo, mesmo que você esteja certo, as pessoas estão sempre ali te reprimindo, te oprimindo, e você cresce uma pessoa insegura, sem coragem para falar, sem coragem para expressar suas ideias. E aí você não precisa de Deus para se tornar uma pessoa tímida. Uma pessoa modesta, uma pessoa discreta, isso pode vir como fruto de uma boa educação no lar. Seus pais com uma postura assim te ensinando: olha filho, saiba se colocar no seu lugar, aprenda, quando não estiver falando, você escute. Não queira ser a última bolacha do pacote sempre. Saiba ouvir os outros, saiba se colocar. Isso aqui não precisa de um encontro com Deus. O que Jesus está falando, a humildade que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é uma que é fruto, é aquela que se refere a um encontro que nós temos pessoalmente com Cristo. A humildade a qual Jesus se refere é aquela que é obtida mediante um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. É dessa humildade que Jesus está falando. É a humildade que é fruto deste encontro com Deus. É o ficar frente a frente com Deus e ver este Deus Todo-Poderoso e tomar consciência das nossas fraquezas. A humildade que Jesus está falando é aquela que é fruto do ficar frente a frente com Deus que é santo e se compreender pecador. A humildade da qual Jesus está se referindo é o ficar frente a frente com Deus que é amor e ser constrangido pela realidade da sua traição a este amor constantemente pelos atos de pecado. É deste encontro pessoal com Deus que Jesus está dizendo que deve emergir a nossa humildade. É quando nós estamos frente a frente com Deus que nós nos compreendemos mendigos, dependentes. Nós olhamos para nós mesmos e falamos: se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o poder de Deus sobre a minha vida, o que eu seria? É daqui que sai o conceito de humildade que Jesus está dizendo. Um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones faz a seguinte citação, falando sobre o Sermão do Monte. Se referindo à primeira bem-aventurança, ele diz: não estamos aqui considerando um homem face a face com o outro, mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Este é o significado da primeira bem-aventurança. Ou seja, ser humilde é tomar consciência da nossa fraqueza, de quão dependentes somos. É fazer esse contraponto entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós não conseguimos ficar de pé. Nós caímos de joelhos e clamamos: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu dependo de Ti. Se nós não fizermos isso, toda a estrutura da nossa vida cristã está comprometida. Se nós não tivermos essa atitude de humildade, toda a nossa estrutura cristã está comprometida. Segundo alguns teólogos, a humildade é o primeiro passo da vida cristã. Confúcio, ele faz a seguinte afirmação: a humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes. A humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes. E ela é considerada como este fundamento porque ela é simplesmente o primeiro passo. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, ele expressa exatamente isso. O Sermão do Monte, ele é estruturado dentro daquilo que nós podemos chamar lógica espiritual. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, nós vemos distribuídas as bem-aventuranças, todas em uma ordem lógica espiritual. O Senhor Jesus, ele não falou bem-aventurados os humildes de espírito, em primeiro lugar, não foi por um acaso. Ele fala: bom, deixa eu lembrar, eu me lembrei de humildes de espírito, eu falo primeiro. Não, tem um porquê dele ter falado humildes de espírito em primeiro lugar.
Jesus falou, em primeiro lugar, que os bem-aventurados eram os humildes, porque a nossa vida cristã, ela acontece dentro daquilo que nós podemos chamar dinâmica de esvaziamento e enchimento. Vou explicar o que seria essa dinâmica de esvaziamento e enchimento. Esvaziamento é o passo quando nós nos deparamos com o nosso Deus e olhamos para nós mesmos. E então nós reconhecemos a nossa nulidade, como nós somos nulos, como nós somos pequenos. E então nós nos esvaziamos das nossas certezas de poder, nós nos esvaziamos das nossas convicções de controle, das nossas tentativas de controle. Nós nos conscientizamos que nós pecamos, nós somos despertados da nossa falsa ilusão que somos inerrantes. E nós nos esvaziamos do velho homem. O primeiro passo dessa dinâmica de esvaziamento é isso. É o esvaziar-se do velho homem. E então o segundo passo vem o enchimento. O Senhor vem e pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos perdoa. Por sua misericórdia e por seu amor, Ele nos faz uma nova criatura. E por sua misericórdia, por seu amor, Ele então nos transforma em canal de bênção. Nós somos apenas um canal. Ele nos enche e então somos usados. Mas primeiro nós somos esvaziados de nós mesmos, para que o Senhor nos encha e para que o Senhor abençoe, para que o Senhor nos encha e para que o Senhor toque vidas, para que o Senhor nos encha e para que o Senhor faça milagres aqui nessa terra. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, ele expressa de uma maneira muito clara essa dinâmica do esvaziamento e do enchimento. As três primeiras bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Pelos seus pecados, reconhecem-se pecadores. Bem-aventurados os mansos. Quem são estes mansos? Os que se dobram à vontade de Deus. Reconhecem que nada são, reconhecem que sua vontade muitas vezes é uma ilusão, então se dobram perante Deus. Depois então começa o enchimento, e aí ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm compaixão pelas pessoas, receberam este amor de Jesus, receberam este amor que os tocou, e agora conseguem compartilhar esse amor. Bem-aventurados os limpos de coração, aqui o Senhor está operando a santificação, está limpando o coração. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que compartilham a paz que receberam de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, aqueles que têm dentro de si a convicção que é mais forte do que qualquer opressão neste mundo, que é capaz de suportar até a morte por aquilo que Deus colocou dentro de si, a verdade chamada Cristo. Esvaziamento e enchimento. A Bíblia é riquíssima de exemplos de histórias de homens e mulheres que foram usados por Deus porque se lançaram a uma vida humilde. Gideão, qual é o diálogo que ele tem com Deus quando ele se depara com a missão que o Senhor Deus estava dando a ele e com a pessoa de Deus? Gideão vira para Deus e fala: Senhor, a minha família é menor e eu sou menor da minha família, ou seja, eu não tenho força em mim, eu não tenho capacidade em mim, eu dependo de Ti. E qual é a resposta de Deus para Gideão? Deus não explica sobre Gideão uma filosofia de autoajuda, falando: não, Gideão, você pode, acredite em você, acredite nos seus sonhos, desenvolva esse potencial que tem aí. Não, Deus simplesmente vira para ele: eu sou contigo. Quando a gente olha para a história de Davi e Golias, ali é um quadro desenhado da humildade e do Ubermensch, do super-homem, do autoconfiante. Davi chega no campo de batalha e diz: você vem contra mim com escudo, espadas, a sua experiência de guerra, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Golias vai a Davi e diz: eu vou contra você com as minhas espadas, com os meus escudos, com a minha experiência, com a minha força. E qual é o final? Quem vence? Quem vence? E por que Davi vence? Porque ele dependia de Deus. Porque Davi era humilde o suficiente para reconhecer que ele não tinha dentro dele a força necessária para vencer a batalha. Eu poderia citar aqui outros inúmeros exemplos. Isaías, que diz: ai de mim que sou homem puro, que habito
ai de mim que sou homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios. E por se esvaziar dessa forma, o Senhor usa os lábios de Isaías como lábios dele para falar à nação de Israel. Poderia citar Paulo que diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todos estes exemplos nos servem como gritos do Senhor para nos dizer, sejam humildes. Todas essas histórias, todos estes exemplos nos servem para nos colocar perante o Senhor e nos esvaziarmos de nós mesmos. Todos estes exemplos nos servem para olhar para o nosso Deus e ficarmos inquietos quando estivermos distantes dele. Nós não podemos nos acostumar em estar distantes de Deus. Deus tem de deixar de ser para nós o utensílio de domingo. Deus tem de deixar de ser para nós elemento de um título que carregamos. Eu sou cristão. Deus tem de ser para nós a fonte da nossa vida. Deus tem de ser para nós o nosso Deus. Deus tem de ser para nós o nosso Senhor. Deus tem de ser para nós aquele que nos orienta, aquele que tem a palavra que nos guia, aquele que diz para nós o que iremos fazer e nós obedecemos a sua palavra. Isto é ser humilde. Olhando de maneira bem prática, por que a humildade é o fundamento dessa vida cristã? É porque ela nos traz grandes lições. Quando nós somos humildes o suficiente para dizer, eu dependo de ti, nós aprendemos a lição da confiança. Nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que nos ama. O nosso Deus é o Deus que cuida. O nosso Deus é o mesmo Deus de Israel que caminhou com uma nação inteira no deserto e não deixou que nenhum deles morresse de fome ou de sede. Isso tira de nossos ombros a necessidade de como Deus cuidarmos da nossa vida e coloca-nos em nosso lugar como seres que dependem de um Deus e que podem confiar em Deus. Nós aprendemos outra lição quando nós somos humildes o suficiente para dizer, eu desisto de fazer as coisas do meu jeito. Quando nós somos humildes o suficiente para dizer, eu desisto de fazer as coisas do meu jeito, nós aprendemos a lição da obediência. Eu muitas vezes ouço pessoas dizendo, eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo outro. Eu tenho fé que Deus vai me colocar no cargo de chefe da minha empresa. Eu tenho fé, e aí vai. Meus irmãos, mas isso pode ser qualquer coisa. Mas deixamos de fé. Sabe o que é fé? Fé é você acreditar na palavra de Deus de tal forma que você desiste de fazer as coisas do seu jeito para fazer do jeito de Deus. Eu tenho fé que a tua palavra é tão verdadeira, Deus, que eu não vou pecar. E por mais que isso pareça para mim loucura, por mais que isso pareça que eu vou perder o meu emprego, por mais que isso pareça que eu vou perder o meu namorado, minha namorada, por mais que isso pareça que eu vou perder qualquer coisa, eu decido obedecer ao Senhor. Porque eu tenho fé em ti. Obrigado, Deus. Isso é ter fé. Isso é ser humilde o suficiente para falar, Deus, eu confio na tua palavra. Se está escrito aqui, eu acredito, por mais que doa em mim, eu acredito. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que a minha palavra perante a tua é nada, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que a nossa verdade, quando se contrapõe à verdade de Deus, é uma tremenda mentira. Quando somos humildes o suficiente para reconhecer que a gente peca e carece de perdão, a gente aprende a pedir perdão e aprende a perdoar. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente peca. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que muitas vezes a gente machuca as pessoas que nos amam.
A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que perante a um Deus que nos amou de forma perfeita, pura e santa, com a nossa vida, muitas vezes a gente trai esse amor, trai esse Deus. E quando nós somos humildes o suficiente para reconhecer isso, nós aprendemos a dobrar os nossos joelhos e dizer como Davi: eu pequei. Eu pequei. E eu termino aqui convidando os irmãos para viver essa humildade. Nós precisamos de pessoas humildes no reino de Deus. Quando nós nos vemos como totalmente dependentes de Deus, nós seremos cristãos humildes e nós seremos uma igreja melhor. Eu não sei como tem sido a sua caminhada com Deus, mas essa manhã o Senhor me desafiou e está desafiando você a esvaziar-se de si mesmo, a negar-se a si mesmo e a deixar-se ser enchido pela nova criatura, ser enchido pelo poder de Deus, se ver como criatura, se ver como humilde, dependente. Termino com a seguinte frase. Eu tentei descobrir quem era essa frase, não achei que foi bem similar, mas que expressa um pouco de tudo que foi falado aqui. Nós, como cristãos, não passamos de mendigos, mostrando para outros mendigos onde está o pão da vida. Que Deus nos abençoe e que possamos ser mais humildes. Em nome de Jesus. Amém.